Bom, eu sou a Márcia Abreu, trabalho como Cloud Engineer aqui na Oracle com a parte de VMware, tá. Então, hoje, a gente vai falar sobre o CVS, que é a solução de VMware na nuvem, tá. E como que a gente trabalha no CVS, o acesso a outras clouds, como é que isso funciona, como é que funciona a solução, tá ok? Espera aí que eu tô com problema para passar aqui do foi. Tá, e essa vai ser a nossa agenda de hoje. Primeiro a gente vai falar sobre os desafios da adoção da nuvem, tá? O que que a gente escuta dos nossos clientes, as dúvidas, as preocupações, tá? Os componentes da solução do CVS, que é essa solução de VMware na nuvem da Oracle, tá? Os casos de uso, né, e nuvem híbrida, a interconexão com outras nuvens, disaster recovery, né, entre outros, tá? E por último a gente vai falar dos diferenciais da solução. O que que a nossa solução tem diferente do VMware de outros provedores de nuvem, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelos desafios da migração da nuvem, tá? A gente tem 2 situações, né, quando o cliente começa a pensar em ir pra nuvem. Ou a pessoa quer mover o data center para a nuvem, ou estender, né, ter uma parte do workload trabalhando em nuvem, ou fazer um disaster recovery na nuvem. Então a primeira preocupação para quem está querendo mover o workload para a nuvem é: como é que eu migro as minhas VMs para a nuvem sem mudar a experiência que eu tenho hoje, né? Então a gente tem clientes usando o VMware há muito tempo, acostumado com as ferramentas do VMware, e de repente querem mudar para a nuvem e tem essa preocupação de: "Ah, vai ser tudo diferente?". Não, com a solução do CVS vai ser tudo igual, tá? As mesmas ferramentas usadas para gerenciar um VMware em on-premises, né, num data center local, são exatamente as mesmas ferramentas usadas para gerenciar o VMware na nuvem, então, o CVS. Então não vai mudar a experiência nenhuma. Eu tenho sistemas interligados e a minha migração tem que ser rápida, sem problema algum. O CVS, ele é composto por 4 softwares, tá? O vSphere, o vSAN, que é o virtualizador de storage, o NSX, que é o virtualizador de rede, e o HCX, que faz essa parte da migração de workload. Então, a gente consegue migrar uma máquina virtual a quente, assim como a gente consegue fazer uma migração, um bulk migration, que é uma migração rápida de várias máquinas, desligar e ligar depois no site destino, que seria a nuvem, tá? Agora, o vMotion, por exemplo, a gente consegue fazer também o vMotion. A gente tem as mesmas limitações que a gente tem no vMotion no ambiente on-premises, tá? Se a gente tem uma máquina Intel, a gente não vai conseguir migrar a quente uma máquina para um servidor AMD, tá? Essas limitações que existem no ambiente on-premise são as mesmíssimas limitações que a gente vai encontrar no VMware na nuvem, tá, com o CVS. Mas a gente consegue sim fazer o vMotion, a gente consegue fazer uma migração, um bulk migration, migrar várias VMs juntas e depois só desligar e ligar, tem várias opções que a gente vai falar a seguir, tá. Bom, eu não posso reestruturar minhas aplicações e processos, não precisa, tá. Imaginando que a gente está saindo de uma versão 7, local, né, do data center on-premises, e indo para a nuvem para a versão 7, é o mesmo guia de compatibilidade do sistema operacional, tá? As tuas VMs vão rodar perfeitamente bem no CVS, tá? Então não precisa reestruturar nenhuma aplicação nem processo. E eu tenho diversos workloads legados no meu VMware. Como é que eu faço? Bom, a gente sabe que o VMware tem uma lista de sistemas operacionais compatíveis bem grande, com várias versões. Só que isso vale também para o CVS, tá? Então, se você está com uma versão 7 on-premises, rodando vários sistemas operacionais, um Windows 2008, 127, essas versões de sistemas operacionais mais antigas, isso está suportado no teu VMware on-premises, vai estar suportado também no CVS, tá? É o mesmo guia de compatibilidade, tá, de sistema operacional. E por último, assim, vou precisar treinar a minha equipe e contratar mais pessoal para trabalhar em nuvem? Não, não. O CVS, como eu falei, ele tem a mesma experiência, então as mesmas ferramentas vão ser usadas para tanto gerenciar o site on-premise, como gerenciar o site em nuvem, tá? E com relação ao disaster recovery, deixa eu até pegar aqui com relação ao disaster recovery, tá, as principais preocupações são manter a aplicação crítica rodando quando tiver um desastre, né, corrupção de dados no teu data center ou um ataque cibernético,
ou atingir determinadas definições de recovery time objective, ou assim, você tem um RTO e um RPO, um tempo para restaurar, tiver um desastre, eu preciso restaurar o meu ambiente em 4 horas. Esse RTO pode ser atingido também com um data center em nuvem. O RPO também, eu só posso perder os últimos 15 minutos, né, o recovery point. Tudo isso é viável tendo um data center em nuvem, um OCVS, para ser o disaster recovery do teu ambiente on-premise, por exemplo, tá? E tem a facilidade, né, o cost saving em construir e manter um site específico. Você não precisa ter um outro data center e comprar mais servidores e licença e suporte. Isso tudo já está embutido dentro da solução. Quando você compra o OCVS, vem toda a infra, né? Vem todo o hardware, vem todo o licenciamento, e a gente vai falar isso mais a seguir. Então, fica mais fácil montar um servidor, um ambiente de disaster recovery em nuvem, tá? Esse é um dos casos de uso do OCVS. Então vamos falar um pouquinho sobre a solução, né, o OCVS. Primeiro, essa solução é um resultado da parceria da VMware com a Oracle, tá? Esse software, né, o OCVS, esse ambiente é certificado pela VMware, tá? O suporte é todo Oracle, mas a gente também tem o suporte VMware de nível L3. Então, deu algum problema no OCVS, vai abrir um chamado na Oracle, mas algum bug, alguma coisa que realmente a VMware precisa entrar, a Oracle aciona a VMware e o problema é resolvido, tá? E a gente tem uma configuração inicial de 3 servidores, tá? Então, para montar o nosso Software Defined Data Center, a gente vai ter um cluster mínimo de 3 nós, tá? E a partir dali você pode crescer até 64 nós. E o interessante é que a gente tem um commit desses hosts, que você pode fechar um commit por mensal, por mês, anual ou a cada 3 anos. Então, você compra inicialmente, por exemplo, uma solução de OCVS com 3 servidores e define que você vai ter essa solução durante 1 ano. Aí você precisa de um 4º servidor, porque você quer migrar um workload novo, mas que talvez não fique muito tempo. Então, você contrata esse 4º servidor com um commit mensal, por exemplo. Então, a gente pode fazer essa mistura, tá? Só que a gente tem que prestar atenção num detalhe, né? No momento que foi fechado um determinado commit para o servidor, tem que esperar esse período terminar para conseguir contratar um outro tipo, tá? Então, se eu fechei uma configuração de 3 nós com commit de 1 ano, ao final desse ano eu posso escolher um 3 anos, posso escolher um mensal, aí é só definir depois o melhor commit, tá? Mas tem a facilidade da gente conseguir, escolher, né, o commit de cada host no momento que você contrata aquele host, tá? E a solução também tem a possibilidade de integração, a gente estava falando aí, o Arthur estava falando ainda há pouco de conexão com a Azure, é possível, tá? Ou seja, no momento que você coloca o teu VMware na nuvem, você tem acesso a todos os serviços disponíveis na nuvem da Oracle e também, com uma interconexão com a Azure, você pode acessar serviços na nuvem da Microsoft, tá ok? Eu vou até mostrar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Tá, e com relação aos componentes, vamos falar um pouco sobre hardware e sobre o software, né? Com relação ao hardware, a gente tem vários shapes disponíveis para rodar o SVS, tá? A gente tem um shape Intel, que tem 52 cores, com 768 GB de memória e 51.2 TB de disco, tá? O disco é o NVMe, aquele não volatile memory, são discos flash, isso é muito rápido, tá? E a gente também tem um shape, na realidade, 3 possibilidades de configuração de shape AMD, tá? Com 32, com 64 e com 128 cores. E o shape AMD ele vem com mais memória que o Intel, ele tem 2 TB de memória e um pouquinho mais de disco, tem 54.4, tá? Cada servidor, cada servidor vem com 8 discos, tá? 8 discos de 51.2 no caso do Intel e 8 discos de 54.4 no caso do AMD, tá? E aí a seguir eu vou falar sobre o vSAN, que é a virtualização do storage, como é que isso funciona, tá? Mas é importante saber essa parte do hardware, o que tem cada shape disponibiliza de hardware, tá? E no momento que a gente faz um sizing para um cliente, a gente verifica qual a melhor combinação, tá? Para ficar com uma boa performance e um bom custo. Bom, o mínimo aqui da configuração é 3 hosts, como eu já tinha comentado, e a gente pode chegar até 64 hosts.
E vale a pena lembrar que, no momento que você sobe um SDDC para rodar o VMware, ou vai escolher o Intel ou o AMD, tá? A gente não pode mesclar esses servidores dentro do mesmo SDDC. E aqui tem uma novidade que mais tarde eu vou falar um pouquinho mais a seguir também, o single node, tá? Existe a possibilidade de ter um único nó, mas essa configuração é só para teste de desenvolvimento, ela não é para produção, tá? Então isso é a parte do hardware do CVS, tá? Os 4 possíveis shapes, e esse ano a gente já vai ter mais novidades com relação a shape, tá? Acredito que no primeiro semestre já deve sair mais alguma possibilidade de shape. Bom, com relação ao software, o CVS é composto por 4 componentes, né? O vSphere, né? O que vem com o vCenter, o vSAN, o NSX e o HCX, tá? Até o ano passado, a gente disponibilizava essas 3 versões, tá? A 7.0, a 6.7 e a 6.5, e o cliente poderia escolher qual delas ele gostaria de usar, tá? Mas a 6.7 e a 6.5 perderam o suporte da VMware no final do ano passado. Então, no momento, a gente só está provisionando a versão 7.0. E os nossos clientes que têm 6.7 e 6.5, eles estão migrando para a versão 7 ao tempo deles. Essa é uma das vantagens do CVS, tá? O cliente tem um controle total, tá? Então, define quando que vai fazer o update, se quer instalar algum patch ou não. Então, isso tudo é controle do cliente, como é no ambiente on-premises, tá? Então, hoje a gente tem a versão 7 disponibilizada para provisionamento desde janeiro, tá ok? E no futuro próximo a gente já deve ter a 8. Então, a gente tem o vSphere, o vCenter, que é o gerenciador, igualzinho no on-premises, tá? O vSAN, que é o virtualizador de storage, que eu vou falar um pouquinho mais a seguir, porque pode ter... A gente tem cliente on-premises rodando com o vSAN, mas tem pessoas que usam storage externo, tá? Então, não estão acostumadas com o vSAN, eu vou explicar como é que ele funciona. O NSX, que é a virtualização de rede, e o HCX, que é o software que permite essa migração de workload, essa conexão da nuvem híbrida, né, para conectar o on-premises com o ACVS e a gente conseguir fazer um vMotion, por exemplo, ou um outro tipo de migração, tá? Essa migração de workload, quem permite é o HCX. A gente, dentro do ACVS, tem a licença do HCX Advanced, mas existe o HCX Enterprise, que normalmente a gente recomenda para cenários de Move to Cloud, a gente recomenda que seja feito com o HCX Enterprise, tem um custo extra, mas pode ser definido mensalmente, durante a migração. E eu vou mostrar as features, por que a gente recomenda no Move to Cloud a utilização do HCX Enterprise durante esse período da migração, tá? E aqui no meio tem os serviços da Oracle, tá? Que podem ser acessados pelo OCVS. Então, você pode contratar um block volume, que eu vou explicar mais a seguir, acessar uma VM nativa, acessar banco de dados, um load balance. Então, todos os serviços, Object Storage, todos os serviços ficam disponíveis para usar junto com o OCVS. Tá, e aí vamos falar um pouco sobre as diferenças, ou não, né, do VMware On-Premises e do OCVS. Bom, a parte de software é VMware, é igual, tá? Eu vou mostrar a seguir uma telinha e vocês vão ver que é o mesmo VMware, tá? As mesmas VMs que estão rodando no ambiente on-premises vão rodar no ambiente do OCVS, principalmente se a gente estiver falando da mesma versão, tá? Então, mesma versão que roda de um lado, roda do outro, tá tudo certo. Com relação ao software, a gente tem o vCenter, o vSphere, o vSAN e o NSX, tá? Mas pode ser que em on-premise o cliente não use o vSAN, tá, ou o NSX, tá, mas são softwares também disponíveis para usar on-premises. Com relação ao ambiente do VMware, isso é bem interessante, né, a gente pode ver aqui que é igual, né, o cliente tem a senha da conta root, ele tem o acesso completo ao ambiente, ele define tudo o que vai acontecer no ambiente dele, update, atualização, configuração, tudo é a responsabilidade do cliente, ele pode fazer como ele fazia no ambiente on-premises, tá? Isso é um grande diferencial do CVS, porque outros provedores de VMware em nuvem não têm essa possibilidade de dar esse controle total para o cliente, tá? Então, até aqui, a gente tem o mesmo VMware, o cliente vai ter a mesma experiência que tem no ambiente on-premise, tá? Agora, com relação à infraestrutura, os servidores, aí
o cliente não precisa mais se preocupar, né? No ambiente on-premises, ele tem o servidor e o data center, ele tem que se preocupar com essa parte da infra, e na nuvem, isso tudo é responsabilidade da Oracle, tá? Então, o data center, os servidores, a certificação de... vai mudar uma versão do VMware, quando a gente liberar 8, nossos servidores já vão estar habilitados para 8, tá? Então, esse tipo de preocupação não vai existir mais, tá? Porque isso tudo fica para a Oracle. Bom, e aí vamos continuar aqui com o CVS, mostrando aqui. On-premises, como ele funciona, a gente tem um vCenter, né, no VMware, as máquinas virtuais, os vSpheres, que aqui tem 3 servidores, mas poderiam ser 2, né, pode ser um também, pode ter um servidor standalone, tá? E isso rodando uma produção no ambiente on-premises. E aí, quando a gente vai para o CVS, como é que fica? Aqui a gente continua tendo um vCenter que gerencia todo o ambiente, tá? Então, o vCenter está gerenciando o ambiente todo do CVS, igual. Só que a gente vai ter que ter, no mínimo, 3 servidores SX, tá? Então, vamos ter 3 vSpheres aqui rodando, pelo menos, tá? A gente pode ter até 64. E aí, a gente tem que sempre lembrar que 3 Intel ou 3 AMD. A gente vai ter uma camada de virtualização de storage e de rede, e as máquinas virtuais que estavam aqui, rodando aqui normalmente, tá? E qual a facilidade aqui, a gente está com o CVS, quais são os benefícios de ter o CVS na nuvem, tá? Além de toda essa escalabilidade, dessa facilidade de não se preocupar mais com a infra, a gente tem acesso a todos os serviços nativos da nuvem da Oracle, tá? Assim como também a gente tem, através da conexão com a Azure, por exemplo, o acesso aos serviços da Microsoft, tá? A gente consegue acessar essa interconexão. Então, eu vou mostrar daqui a pouco um caso de um cliente, que é um caso público, que ele utiliza serviços no Microsoft Azure e utiliza serviços no OCI, e é um cliente de OCVS, tá? É um cliente VMware. E essa aqui é a telinha do vSphere Client, né? Para quem já trabalha com VMware, pode perceber que é a mesma tela, só que a gente está conectado num ambiente em nuvem, num OCVS, tá? No caso aqui, a gente tem um OCVS com 3 hosts, na região de Guarulhos, aí a mesma ferramenta, né? É a mesma experiência, né? Exatamente a mesma coisa. E aqui a gente tem os appliances criados durante a instalação do OCVS, tá? Então, quando a gente instala o ambiente com 3, 4, 5 nós, isso tanto faz, o ambiente já é criado com o appliance de HCX, que é esse primeiro, os appliances de NSX e o vCenter, tá? Isso já vem tudo configurado, tá? Então, quando termina a instalação, que eu vou mostrar mais a seguir, que é rápida, tá? Tá tudo configurado, já pronto o cliente trabalhar na configuração e começar as configurações para fazer essa conexão com o ambiente on-premises e migrar, tá ok? Então, agora vamos falar um pouquinho do vSAN, tá? O vSAN é a virtualização do storage, tá? Em ambiente on-premises é comum, tem vários clientes que utilizam vSAN. E o que significa a virtualização de storage? Significa que cada host, como eu tinha falado anteriormente, ele tem 8 discos, tá? Então, aqui tem um host, ao lado tem outro, ao lado tem outro. Então, aqui nós temos 3 hosts, temos 24 discos. Todos esses discos são NVMe, ou seja, a configuração é flash, é muito rápido. E o vSAN nada mais é que um software da VMware que permite a virtualização do storage. Eu pego todos esses discos locais e transformo isso num único data store, que é o data store do vSAN, e apresento esse data store grande para todos os hosts que fazem parte do cluster, tá? E é assim que funciona o vSAN, tá? Então, ela é a virtualização de discos locais, os discos são flash, a gente tem disco de cache, sim. Dos 8 discos de cada servidor, o primeiro disco é sempre um disco de cache. Então, a gente usa 1 para cache e 7 para capacidade. Tem a possibilidade de usar RAID 1, né, Mirror, RAID 5 e RAID 6, e tem uma política de proteção por objeto. Isso também é uma característica do vSAN, bem interessante, tanto no vSAN on-premises, como também aqui no vSAN que a gente está utilizando na nuvem.
Eu posso definir, por exemplo, esse conjunto de 4 máquinas, ele vai estar associado a uma storage policy, e nessa policy eu quero definir que ele vai ter um RAID 1, por exemplo, tá. Mas eu posso ter um outro conjunto de máquinas que eu quero um outro tipo de proteção, essas 3, por exemplo. Essa aqui está separada, ligada a uma outra policy. Então a proteção é por objeto. Eu consigo definir isso, do jeito que eu quiser, configurar isso da maneira que quiser, tá. Então, a proteção é para o objeto, e a gente tem essa possibilidade de usar o RAID 1, RAID 5 e o RAID 6. No caso do RAID 5, tá, a gente precisa de 4 servidores. Então, no cluster mínimo de 3 nós, a gente tem a possibilidade de usar o RAID 1, tá. E a partir de 4 a gente já começa a poder utilizar o RAID 5, tá. E tem a criptografia Data at Rest. O que que significa isso? O que tiver escrito no disco está criptografado, tá, não existe outra possibilidade. Está escrito no disco, está criptografado. Essa é a ideia. Então, esse aqui é o vSAN, tá? Se a gente tivesse aqui um quarto host, eu vou adicionar, eu tenho esse cluster de 3 nós, e eu resolvi comprar um quarto nó, porque eu vou receber um outro workload, ele vai entrar aqui, esse quarto host, e vai fazer parte desse os discos dele vão fazer parte desse data store do vSAN, tá? É assim que funciona. Então, a gente vai crescendo. Nessa configuração, a gente vai crescendo host, eu quero crescer eu vou adicionar um host, automaticamente você vai adicionar mais espaço ao datastore do vSAN, tá? É assim que funciona. Mas a seguir eu vou falar de uma outra possibilidade de disco, tá? Mas até há pouco tempo, essa era a configuração que a gente tinha disponível, tá? Cada host tem 8 discos e os discos vão fazer parte desse storage do vSAN. Bom, e aí vamos falar um pouquinho do HCX, tá? Hybrid Cloud Extension, tá? Que significa HCX. A gente tem 2 possibilidades de versão, tá? O versão Advanced e Enterprise. Mas para que que serve o HCX? O HCX serve para fazer essa conexão, tá? De nuvem, aqui, a gente vai pegar o data center on-premises e vai conectar no OCVS, tá? Com essa conexão, a gente vai permitir que aconteçam as migrações de máquinas virtuais, tá? Então, a gente consegue migrar o workload usando o HCX, tá? Na versão Advanced, que ela está embutida no custo do OCVS, a gente tem praticamente todas as features que precisa, tá? Eu vou só citar as vantagens do Enterprise depois e por que que a gente recomenda, mas o que você precisa já tem na Advanced sem custo algum. A interconexão do ambiente, do data center on-premises para a nuvem, tá? Criando essa cloud híbrida, tá? O vMotion, ou seja, a migração de uma máquina quente, assim como o bulk migration, que é essa migração em que a gente define um conjunto de máquinas, ele começa a replicar a máquina, tá, em background, e numa janela específica, né, determinada pelo cliente, ele vai lá, desliga e liga as máquinas no ACVS, tá? Esse é o bulk migration. Mas a gente também consegue fazer o vMotion, tá? Com a versão Advanced, claro, obedecendo aquelas limitações do vMotion que existem mesmo em qualquer ambiente VMware, tá? Principalmente a de fabricantes diferentes, AMD e Intel, tá? E a gente tem a possibilidade de fazer o Network Extension, estender a rede das VMs, tá? Vou estender as redes lá, que está aqui das VMs que estão aqui no meu ambiente on-premise, vou jogar essa rede para cá e vou começar a fazer a migração das máquinas. Perfeito. E tem uma otimização de tráfego WAN. Então, tudo que é preciso tem aí no HCX Advanced. Então, por que que a gente recomenda o HCX Enterprise para cenários de Move to Cloud? Porque ele tem essas features aqui que são muito interessantes. A primeira feature é o RAV. O RAV, Replication Assisted vMotion. Lembra que eu comentei que o Bulk Migration é essa migração que a gente define as máquinas que vão migrar para o ambiente para o CVS, ele faz uma replicação e numa determinada janela ele vai lá, desliga e liga. O RAV é a mistura do Bulk com vMotion, né? A gente pode fazer isso automaticamente para várias máquinas virtuais, tá? Fazer um vMotion de um conjunto de máquinas virtuais, ele faz a replicação, tá, em background, e no momento especificado, uma janela específica, ele vai lá e faz a migração da máquina quente, tá? Das máquinas a quente. Esse é o RAV. Então, é a junção do bulk com o vMotion, tendo aquelas
limitações todas que existem de vMotion no ambiente on-premise, tá. O MON, o que que é o MON? O MON é o seguinte, também é bem interessante. Quando eu tenho, digamos que 3, aqui a gente tem 6, 7 VMs aqui no ambiente on-premises, e eu migrei, digamos que 2 aqui para o OCVS, tá. Se eu não tiver o MON habilitado, se eu não tiver o HCX Enterprise, a comunicação dessas 2 máquinas que estão aqui na rede estendida, vai sempre voltar para o gateway que está on-premises, tá. Então, essas máquinas, digamos que aqui tenha uma saída para a internet, tem um internet gateway aqui na nuvem, mas precisa sair, elas vão sempre sair através, voltando, né, para o gateway que está on-premises. Esse efeito a gente chama de efeito trombone. Então, inclusive para essas máquinas se conversarem, é como se elas não soubessem que as duas estão aqui. Elas voltam para on-premises e aqui a comunicação volta para a nuvem, tá. Com o MON habilitado, ele fica sabendo, tipo, tenho 2 máquinas aqui, elas precisam conversar entre elas, elas conversam dentro da nuvem, elas não precisam voltar para o ambiente on-premises. Se tiver uma saída para a internet aqui, eu preciso falar com a internet, tem uma saída, eu tenho como sair para a internet, ele sai por aqui, ele não precisa voltar on-premises. Então, o MON é bem interessante por isso também, tá, para evitar esse efeito trombone que a gente fala, que é voltar para o ambiente on-premise para conseguir fazer uma comunicação dentro da rede estendida. E tem uma terceira vantagem, também é bem interessante, né, ali na primeira telinha, quando eu mostrei o vSphere Client, tinha um appliance do HCX, né. O Network Extension, para o Network Extension, o HCX também tem um appliance. E aí, é um appliance de cada lado. Vamos imaginar que o appliance aqui do ACVS só tenha um, tem um HCX Advanced, ele caiu. A gente acaba com essa comunicação aqui. Então, o Enterprise tem essa vantagem. A gente consegue criar 2 appliances de HCX de extensão de rede, e caso um caia, a gente tem um HA aqui, o outro assume, e essa comunicação permanece no ar, tá. Então isso é uma vantagem também bem interessante do HCX Enterprise, então por isso que a gente normalmente recomenda que ele seja usado durante o período de migração, tá. Para a gente não ter essa possibilidade de falha, de acabar com essa conexão aqui, porque o appliance do HCX deu problema, tá bom? Bom, e agora vamos falar um pouquinho das novidades do ACVS. Algumas eu até já falei, né, mas vamos, rever algumas coisas. O single host, por exemplo, ele surgiu só no ano passado, em agosto. Até agosto do ano passado, a configuração mínima que a gente tinha disponível era 3 nós, tá. E se você quisesse montar um ambiente de desenvolvimento ou teste, ou iria colocar ou criar um cluster à parte, ou colocar um servidor ou algumas máquinas virtuais misturadas com a produção, enfim, tem várias possibilidades, mas a gente não tinha a possibilidade de ter um host separado, tá. E agora a gente tem essa possibilidade. Com um single host a gente consegue ter um ambiente separado só para teste e desenvolvimento, tá. E aí você pode perguntar: "Ah, mas aí eu tenho um ambiente super pequenininho que eu acho que cabe um nó, mas é produção. Pode rodar no single host?" Não, não pode. Não pode porque ele não tem nem suporte, tá. Depois ele tem um período de suporte curto, e depois ele não tem essa cobertura, tá. Então produção não pode rodar no single host. Ah, uma outra coisa, uma outra novidade que aconteceu no ano passado foi Shielded Instance, tá, que isso surgiu em março do ano passado. A gente tem clientes on-premise que têm essa configuração. O Shielded Instance faz aquela proteção do SX para ter um boot seguro, só roda software certificado, tá. Então, a gente não tinha essa possibilidade até o março do ano passado, para o vSphere, e agora a gente já tem essa feature disponível no OCVS. Os shapes AMD também foram novidade do ano passado. Antes a gente só tinha o shape Intel, uma única possibilidade, agora a gente tem 4 possibilidades, né, a gente tem 3 possibilidades com a AMD, e são shapes que vêm com mais memória e um pouquinho mais de disco. E tem uma vantagem interessante, né, quando a gente coloca, vamos dizer que a gente só suba um cluster com 3 nós, e sejam 3 nós de 32. E depois de um tempo você percebe que: "Ah, eu quero subir mais o workload, eu vou precisar de mais processamento. Ah, eu gostaria de subir um nó de 64". Pode. A gente pode mesclar os nós de 32 com 64 e 128, tá, num SDDC de AMD.
tá? Então isso é uma configuração bem interessante, inclusive quando a gente faz o sizing, a gente verifica se essa configuração fica melhor a nível de performance também e a nível de custo, tá? Então, o AMD tem essa vantagem que é bem interessante, da gente conseguir mesclar os shapes de 32, 64 e 128. Bom, notificação. As notificações, elas já são um serviço do OCI, né, da nuvem da Oracle, mas elas não estavam disponíveis para o CVS ainda, tá? Isso foi disponibilizado em março do ano passado, e isso facilita também a vida, né, porque aí se houver algum problema no SDDC ou no vSphere, né, no host, alguém vai ser notificado, tá? Então esse serviço é um serviço nativo, e começou foi disponibilizado, né, no caso para o CVS, a partir de março do ano passado, bem interessante. E é free, tá? Bom, Capacity Reservation. Capacity Reservation é uma feature também interessante. Em que situação? Vamos imaginar que você tem um cluster de 4 nós, tá? Mas você tem uma possibilidade de subir um quinto nó e você precisa subir esse quinto nó rápido. Você pode ter uma capacidade reservada, que é um host, que ele não está em produção, então ele não paga o preço cheio, tá? Ele paga um percentual, mas ele está ali disponível na tua conta para ser provisionado a qualquer momento. Isso se chama de Capacity Reservation. E essa feature surgiu também no ano passado, em maio de 2022, para que os clientes ficassem assim com um host na manga, né? Eu quero subir, eu quero ter um host sempre à minha disposição, não preciso falar com ninguém, eu subo simplesmente o host, porque ele está disponível ali para mim, tá? É isso a ideia do Capacity Reservation, você ter esse host reservado para o momento que você quiser, tá? E a nossa última novidade aqui, que é bem interessante, bem importante, é o Block Volume, que é a facilidade de você atachar um volume ao cluster ou CVS, tá? Agora, temos só uma pequena limitação que é, no momento, né, até o momento, para usar o Block Volume, a gente tem que ter clusters de até 8 nós, tá? Mas qual que é a vantagem? O que acontece é o seguinte, vamos imaginar que você tem uma configuração de cluster com 4 ou 5 nós, e você precisa de espaço em disco. Você não precisa de memória e não precisa de CPU, está sobrando memória, está sobrando CPU, mas está faltando disco. Antigamente, né, antes do final do ano passado, a gente teria que colocar mais um nó, para aumentar o tamanho desse data store do vSAN. Agora não. Agora a gente tem a possibilidade de usar um block volume, tá? E a gente pode ter block volume de até 32 tera e pode ter 32 volumes. Então é bastante espaço. Então você pode contratar o block volume para aumentar o espaço em disco do teu cluster sem precisar acrescentar hosts. No caso de você precisar, eu preciso de CPU e de memória também, perfeito, vamos colocar mais hosts. Mas precisando somente do disco, é uma possibilidade com um custo bem menor, né? E a gente tem vários volumes, né, 32 volumes de 32 tera, então tem bastante espaço disponível. Só que até o momento a gente tem essa limitação dos 8 hosts, tá? Tá, e vamos falar então da matriz de responsabilidade, como é que funciona o CVS, tá? Inicialmente, quando você migra para a nuvem da Oracle, a gente tem um serviço na Oracle, que é o de Lift, que é um serviço free, que eles ajudam a migração desse workload, tá? Então, no primeiro dia, quando você for criar o teu SDDC, instalar o CVS, a Oracle vai estar te acompanhando, tá? Vai estar te acompanhando e auxiliando em todos os detalhes para a instalação desse ambiente, tá? Então, no dia 1, a gente vai estar responsável até a instalação do SX e do vSAN, até aqui, tá? E toda a infraestrutura física, hardware, segurança do data center, isso tudo é sempre responsabilidade da Oracle, né? O cliente não precisa mais se preocupar com essa infraestrutura. No momento que ele vai para a nuvem, toda essa parte física é responsabilidade do provedor. Então, a Oracle está responsável por isso sempre, né? Parte física é toda a responsabilidade da Oracle. Até no primeiro dia, a gente vai estar acompanhando, né, o grupo de Lift vai estar acompanhando essa instalação, ajudando a configurar, migrar o workload. Então, se houver uma falha de hardware, não é comum, mas se houver uma falha de hardware no primeiro dia, a gente já vai providenciar essa troca, porque nós vamos estar ali na linha com vocês. E também, se houver algum problema com relação a SX, ao vSAN, ao vCenter, alguma configuração ali, a gente vai estar em conjunto trabalhando no problema na hora, tá? Então essa responsabilidade no primeiro dia é compartilhada. A partir dali, o ambiente em si, né,
patch, máquina virtual, aplicação, backup, antivírus, isso tudo é responsabilidade do cliente, como seria num ambiente on-premises, tá? A Oracle não fica com a senha do ambiente, a gente não tem acesso nenhum ao ambiente do cliente, tá? O controle é total mesmo, a gente não tem acesso. Então, toda essa parte de configuração de VM e tal, é a responsabilidade do cliente, tanto no primeiro dia como depois. Depois da instalação, no segundo dia, aí sim, houve um problema de SX, ou houve um problema com versão, uma dúvida de vCenter, aí vai abrir via chamado, via um suporte, né, como seria no ambiente on-premise, se tem um problema no vSphere, vai abrir um chamado na VMware, no caso do ACVS, vai abrir um chamado na Oracle, tá? E aí a pessoa vai, o grupo, né, do suporte vai auxiliar. Mas tem um detalhe aqui com relação a falhas de hardware, tá? Se houver uma falha de hardware, o SXI, um dos hosts falhou. Essa responsabilidade é compartilhada por quê? Porque a gente disponibiliza o hardware, mas a gente não tem acesso ao ambiente para fazer essa troca. Então, o hardware fica disponível e o cliente vai lá e faz o replace, tá? Que é via comando, é muito simples, tá? Mas é compartilhado por isso, porque o hardware fica disponível, mas o cliente tem que ir lá e fazer o procedimento para fazer o replacement do host, tá? Bom, e aí casos de uso. Quais são os casos de uso do CVS? Bom, cloud híbrida, né, a gente quer expandir a capacidade do nosso data center local, né, ou tem um data center on-premises, que tem um determinado workload de VMware e eu quero ter mais um data center, né, então eu posso expandir esse data center para nuvem, tá, e ter uma nuvem cloud híbrida, tá. Isso é uma possibilidade. Posso ter um disaster recover também em nuvem, tá? Aqui vale a pena lembrar o seguinte, tá? O disaster recovery, o que a gente oferece do disaster recovery? A gente está oferecendo a estrutura, né? O vSphere, o vSAN, o HCX, o vCenter, né? Então, a infraestrutura toda vai estar disponível para o disaster recovery. Mas o orquestrador do disaster recovery, não, tá? O orquestrador pode ser, por exemplo, um SRM, tá? Da VMware. Ele faz, quando acontece um disaster recovery, ele tem os planos de desastre, quem que vai subir primeiro, qual a ordem. Esse tipo de software, seria bom, né, que ele existisse na configuração para automatizar esse DR, tá? A gente, com a configuração do ACVS, a gente disponibiliza toda a infra necessária, tá? Mas precisa do orquestrador, como precisaria no ambiente on-premises também, não adianta você ter 2 data centers, ou você vai fazer essa replicação manualmente, tanto no on-premises como com nuvem envolvido, através de um vSphere Replication, e vai migrar as coisas, virar na mão, ou vai ter um orquestrador de DR, que no caso pode ser o SRM, por exemplo, mas pode ser de outro fabricante, que faça essa orquestração no momento de falha, tá? Mas o DR é super viável em nuvem, né? A estrutura está ali disponível e você pode usar o orquestrador que estiver usando on-premises para configurar também com DR em nuvem. Uma outra possibilidade de caso de uso é o data center exit, né? Você simplesmente, é uma situação bem parecida com a nuvem híbrida, né? Só que no caso da nuvem híbrida, você vai estar mantendo tanto o ambiente on-premises como uma parte do ambiente na nuvem. E no data center exit, você quer descomissionar o teu data center, você não quer mais usar o data center, vai devolver o espaço físico e você quer simplesmente passar para a nuvem. Então, é só mover todo o workload para a nuvem, tá? Isso aí é aquela situação que eu estava comentando do Move to Cloud, que a gente até recomenda esse HCX Enterprise para facilitar essa migração nessa fase de migração dos workloads, tá? Vai ter todas aquelas features disponíveis que eu comentei para a gente ter um ambiente mais assim, seguro, né? Uma falha, por exemplo, no HCX de um appliance não afetar a comunicação entre o ambiente on-premises e a nuvem, tá bom? E aqui a gente tem um outro caso de uso bem interessante, VDI. E posso usar desktop virtual na nuvem no OCVS? Sim, claro. Vamos usar o Horizon, por exemplo, da VMware. Funciona perfeitamente no OCVS, sendo que a licença do Horizon é da VMware e o suporte também, tá? É o mesmo caso da SRM. São softwares que são fornecidos pela VMware, então tanto o suporte quanto o licenciamento é feito diretamente com eles, tá? Mas o VDI pode sim rodar, o Horizon pode rodar no ambiente do CVS como
né, tá rodando no ambiente on-premise, tá? Normal. E o single node teste, né, aquela última, que foi uma novidade do ano passado, é a possibilidade da gente ter esse ambientezinho só para teste, um ambiente de um único host, né, e para fazer qualquer tipo de desenvolvimento e teste, nunca produção, tá? E aqui a gente tem um caso de um cliente público, um caso público, né, da TIM. A TIM, ela utiliza o CVS, né, ela é uma empresa que tem mais de 61 milhões de clientes, né, e ela escolheu o CVS para essa facilidade, por essa facilidade. Bom, primeiro de manter o controle do ambiente, segundo de usar o HCX para poder migrar os workloads necessários para a nuvem, tá? E a TIM, no caso, ela utiliza serviço das 2 nuvens, tá? Tanto da Azure quanto do OCI. Então a gente tem o CVS rodando, serviços do OCI nativos e serviços da Microsoft também, da nuvem deles, tá? Funcionando no cliente TIM. Tá, e aí vamos falar um pouco do suporte e licenciamento. Eu já falei algumas coisas, mas como é que exatamente funciona? Bom, as licenças dos componentes do CVS e o suporte estão incluídos no valor da solução. Então, no momento que você compra um cluster de 3 nós, ele tem o suporte total e o licenciamento total, tá? Tem Enterprise Plus já licenciado, tem vSAN licenciado, NSX licenciado, vCenter licenciado e todo o suporte. Então, num determinado momento, eu já instalei esse servidor, 3 meses depois acontece um problema, uma dúvida de vCenter, alguma coisa que precise acionar o suporte. É só ligar para o suporte da Oracle, esse nível L1, L2 é sempre feito na Oracle, e o L3, caso haja um bug ou uma situação muito específica que a VMware precise entrar, a própria Oracle entra em contato, o suporte da Oracle, no caso, vai entrar em contato com o suporte da VMware e vão trabalhar em conjunto na solução com o cliente, tá? Então, a Oracle fornece sempre o L1, L2 dos componentes da solução e a VMware entra com o L3, sempre acionada pela Oracle, tá? Agora, os outros softwares que VMware que estão rodando no CVS, o Horizon, por exemplo, o SRM ou qualquer outro software, eles não têm suporte da Oracle, tá? Porque eles foram licenciados, então o licenciamento e o suporte deles vem da VMware, tá? Então, no caso de um ambiente VDI, deu problema no vSphere, beleza, chamado na Oracle. Deu problema no Horizon, chamado na VMware, tá? Isso aqui é bem interessante. Demora para instalar o CVS? Aqui a gente tem uma instalação de um SDDC, uma criação de um SDDC, né, de um Software Defined Data Center, com 3 nós, tá? E aqui a gente pode ver que demorou 2 horas e 10. A gente calcula normalmente 2 horas e meia, tá? Então, em 2 horas e meia, foram instalados os 3 servidores, o vCenter foi configurado, o HCX e todas os appliances do NSX. Tá? Então, quando termina a instalação do CVS, você conecta via vSphere Client no ambiente, o cluster dos 3 nós já tá criado, com o vCenter disponível e todos os appliances configurados, tá? Então, foi em 2 horas e 10, nesse caso daqui, subiu um ambiente de 3 nós e já está disponível para o cliente. É muito rápido. E quanto tempo demora mais ou menos para instalar um outro host? Eu estou com um servidor aqui, estou com um cluster de 4, 5 nós e quero acrescentar mais um nó. Essa instalação dura por volta de 1 hora e meia, tá? A instalação de um novo nó. É bem rápido. Então, se a gente pensar assim num ambiente on-premises que, pega o servidor, instala o hardware, aí depois instala software, aí configura e tal, isso tudo é muito rápido, né? Em 1 hora e meia a gente tem um servidor disponível para entrar no cluster e em 2 horas e meia a gente configura o cluster inicial, tá? É muito, muito rápido. Bom, e quais são os diferenciais aqui da nossa solução, né? Vamos fazer um resumo aqui do que eu falei mais ou menos até agora. Primeiro, o controle total, completo do ambiente. No momento, acho que em nuvem, com solução VMware, é a única solução que dá o controle total para o cliente,
tá? Então essa experiência, como a gente falou, é igual ao on-premises e o cliente fica com a senha da root. A Oracle não tem acesso ao ambiente, tá? Nem quando dá um problema de hardware, como eu comentei anteriormente. A gente disponibiliza o hardware, ele é trocado muito rápido, mas o cliente, faz esse replacement, tá? Porque ele tem o acesso ao ambiente, nós não temos, tá? Quer dizer, é muito rápido mesmo esse replacement. Tá. As ferramentas, idênticas, tá? Então são as mesmas ferramentas, e guia de compatibilidade do VEMA, do software que roda no CVS, roda on-premises, é o mesmo guia, tá? Eu quero saber se um determinado SO roda no CVS. É só pegar o guia de compatibilidade da VEMA, da versão do teu vSphere Cloud, do teu vSphere no CVS, se é a versão 7, se é a versão 6.7, e verificar se o software é suportado, tá? Então, são as mesmas ferramentas que a gente usa on-premises, vai usar aqui no ambiente da nuvem, tá? E a migração transparente. Sim, a gente consegue fazer vMotion, a gente consegue fazer o bulk migration, com o HCX Enterprise a gente consegue fazer o RAV, que é essa soma do vMotion com o bulk migration, e a gente consegue fazer vMotion de paralelo de várias máquinas, tá? Então essa migração sim é transparente, e não precisa modificar o workload, né, a gente está trabalhando com o VMware dos 2 lados, e como eu falei, a mesma experiência, então simplesmente a VM vai migrar. Claro que se a gente estiver falando de migração para Intel AMD, né, precisa testar, verificar se está tudo ok, normalmente funciona, mas pode ter alguma máquina, principalmente Linux, com alguma feature específica de Intel, que não rode automaticamente, mas isso aconteceria on-premises também, tá? Mas normalmente funciona sem problema algum. E o acesso a servidores cloud, a serviços cloud, né, é um benefício, é um diferencial, a gente pode acessar todos os serviços do OCI, tá? Que estão disponíveis na nuvem da Oracle, e pode acessar, como eu comentei ali do caso da TIM, a serviços da Microsoft Azure, por exemplo, tá? E até como o Arthur comentou há pouco, né, a gente pode acessar outras nuvens com uma conexão um pouquinho diferenciada, né, não tão simples como a conexão da nuvem parceira, como é no caso da Microsoft, tá? E tem uma vantagem, assim, um diferencial interessante também de usar o OCVS, que é o billing e o suporte é unificado, né? Quando a gente está no ambiente on-premises, a gente tem o hardware de um fabricante, então a gente tem um contrato de hardware com o fabricante de hardware. Aí a gente coloca o software da VMware e tem um contrato com a VMware. E aí tem que comprar licença também. Aí precisa atualizar o servidor, né, a parte física tem que falar com o fabricante do hardware. Aqui é tudo Oracle, né? Então, no momento que você instalam a CVS, toda a tua infraestrutura, a responsabilidade é Oracle. Então, o suporte, o licenciamento da solução, o hardware, é tudo conosco, é um único billing, né, para fazer todo esse, né, para implementar essa solução. Então isso é uma coisa bem interessante. Bom, e aqui a gente vai terminando a palestra aqui, né,